Diz assim, Eclesiastes 1, versículo 1, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Provavelmente é uma discussão se sabe que quem escreveu foi um rei de Israel e um filho de Davi, um homem sábio, e tudo indica que quem escreveu foi o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, provavelmente no fim do seu reinado, perto do ano 930 a.C. Isso é interessante porque nós estamos e veremos coisas super atuais, escritas há quase 3.000 anos atrás, e que se mantêm atuais por um único motivo, porque é palavra de Deus. Porque se fosse qualquer outro livro já estaria ultrapassado, mas como é o próprio Deus falando através do sábio, nós vemos relevância para os nossos dias, mesmo um livro de quase 3.000 anos, um escrito de 3.000 anos. E esse escrito, esse livro surge para um propósito. O rei quer trazer uma sabedoria e uma lição, dentre várias, mas uma lição específica que é: não há no mundo nada que seja proveitoso. Nada no mundo vale a pena ter como propósito de vida. Nada no mundo vale a pena ser buscado como algo que se deve viver em prol daquilo, porque tudo é ilusão e tudo isso é vaidade. E por isso o tema geral do nosso livro vai ser descobrindo o sentido da vida através das lições do rei em Eclesiastes. Então, descobrindo o sentido da vida, é disso que nós falaremos durante esses 3 meses quase que nós teremos de pregações no livro de Eclesiastes. Essa passagem está dentro de uma primeira sessão que fala da futilidade da vida e como nós devemos fugir dessas futilidades, dessas coisas vãs. E por isso nós trataremos agora a primeira parte dessa sessão, que vai do versículo 2 ao versículo 11, e diz assim, eu convido você a acompanhar a leitura, Eclesiastes 1, do 2 ao 11, que é o que nós trataremos no sermão dessa noite. E diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite, e que o Senhor fale aos nossos corações, para que saímos daqui mais parecidos com teu Filho. Muito obrigado pelo privilégio que temos de te ouvir, e aplica o que aprenderemos aqui em nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? E amém. O mundo não faz sentido. Essa é uma frase que talvez no primeiro momento que a gente escuta, a gente assusta. Mas é a verdade, o mundo não faz sentido. O mundo
se você o considerar por si mesmo, e se você olhar para o mundo como ele é, o mundo não tem sentido. Para que viver? Por que viver? Qual a finalidade da vida? Se no final todos morreremos. Se a nossa vida é tão curta e nós temos tão pouco tempo de vida, alguns têm menos tempo do que outros, qual é o propósito da vida? Eu lembro que uma vez eu assisti um filósofo e perguntaram para ele assim: o que é a vida? Aí ele enrolou mais um pouco e não deu resposta nenhuma. O que é a vida? E se eu pergunto agora para cada um de vocês, vocês não precisam responder alto, uma reflexão pessoal: o que é a vida? Por que viver? Para que viver? Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta angústia? Qual o propósito de tanta alegria, de tantas realizações? Qual é o propósito disso tudo? Para que passar por tudo isso? E é por isso que o mundo, pelo mundo, não faz sentido. Porque essas dúvidas afligem a humanidade há séculos e os homens não têm resposta. Olhando para o próprio mundo em que vivemos, não há uma resposta decente para isso. E o autor aos Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, vai nos ensinar como viver, por que viver e para que viver. E a primeira lição que ele traz dentro desses contextos maior, respondendo essas perguntas, é que o sentido da vida não está nesse mundo. Descobrindo o sentido da vida, o sentido da vida não está nesse mundo. Do verso 2 ao verso 11, o autor aos Eclesiastes vai nos ensinar isso. E ele traz algumas lições sobre isso. A primeira lição se encontra no verso 2. Ele diz que o sentido da vida não está nesse mundo, porque esse mundo é passageiro. Se você ler de novo o verso 2, você verá que o rei começa afirmando que esse mundo é cheio de vaidade. E tudo que acontece nesse mundo é vaidade. É interessante porque o termo vaidade em hebraico significa literalmente sopro. Sopro ou névoa. A ideia então não é que é algo que é simplesmente vaidoso, mas a ideia do pregador, como ele se apresenta. A ideia de Salomão, se ele for de fato o autor, é a seguinte, talvez uma tradução mais literal seria a seguinte: sopro dos sopros, tudo é sopro. Ou névoa da névoa, tudo é névoa. O que deixa claro que Salomão não está preocupado com a vaidade em si, como se não tivesse nada no mundo. O que Salomão nos ensina é que não tem como ter sentido no mundo, porque o mundo é névoa, o mundo é um sopro. Assim como se eu pedir para você encher os pulmões e assoprar, não dura mais do que uma fração de segundos, o mundo é isso, a sua existência é isso, um sopro. Isso é interessante porque se a gente refletir sobre as nossas vidas, perceberemos que nós damos muito valor, mas muito valor para coisas passageiras e para coisas que são sopro. Coisas que não são necessariamente pecado, que são coisas boas, coisas pelos quais nós temos sim que dar valor, mas nós damos valor demais, nós damos valor além da conta, para coisas que acabam como um sopro. Família, trabalho, brigas com pessoas aleatórias, ou pessoas que você conhece, amizades,
preocupações, prazeres, o mundo. Nós nos preocupamos com tantas coisas que não passam de sopro. E talvez seja o motivo do tradutor ter escolhido a palavra vaidade, porque no final tudo é vaidade. A gente às vezes tem tanto ego, a gente às vezes tem tantas rixas pessoais. Por quê? Se a nossa existência é um mero sopro. O Salmo 144, pedi para o Caio colocar, versículo 4, diz assim. Salmo 144, verso 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O Salmo 39, versículo 5 e versículo 6 diz o seguinte: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amonta tesouros e não sabe quem os levará. Isso traz uma lição valiosa para as nossas vidas. E a primeira lição que nós temos com esse texto é que o mundo é passageiro demais para nós nos agarrarmos a ele somente. O mundo vai acabar. Ou Cristo volta primeiro e o mundo acaba, ou você morre e você não vai voltar para esse mundo. E no fim da vida você vai se dar conta de como é passageiro as questões do mundo, porque para onde você vai, na direção do Criador, no encontro com o Criador, nada do que você colheu aqui, as coisas pelas quais você se estressou aqui, as coisas pelas quais você deixou de viver muitas vezes aqui, nada disso vai estar com você perante o Criador. Pelo contrário, tudo isso contará contra você perante o Criador. Todo esforço terá sido em vão, porque os frutos de nossa vida não estarão lá, resultando não só em não salvação, mas resultando na condenação eterna desses que vivem pelo mundo e para o mundo. Portanto, agarre-se e faça do propósito da sua vida algo que seja maior, algo que seja eterno, algo que dure, não frações de anos, mas algo que dure por toda a eternidade. Viva por isso, viva para isso. Vive então para Deus e para a glória de Deus. Porque é o único propósito que nós vemos que traz resultado, não só um resultado passageiro que acabará, mas um resultado vindouro e que trará frutos por toda a eternidade. Viva para Deus e por Deus todos os dias de sua vida. Que nenhum deles terá sido vaidade e nenhum deles terá sido em vão. Nós vimos então que o sentido da vida não está nesse mundo porque ele é fútil e passageiro, e que o sentido da vida está em Deus. A segunda lição que esse texto nos traz é que o sentido da vida não está nesse mundo porque nada no mundo vale a pena. Do verso 3 ao verso 4, o Salomão vai nos ensinar isso. Nada no mundo, nada debaixo do sol vale a pena. Nada debaixo do sol vale a pena ao ponto de você viver por aquilo, morrer por aquilo, viver para aquilo somente. Depositar todas as suas esperanças, gastar todas as suas forças. E ele vai dar 2 exemplos de coisas que nós nos empenhamos de tal modo que quando olhamos nós vemos que vivemos para aquilo basicamente. A primeira coisa que ele traz é o trabalho. E ele diz no verso 3,
que o trabalho não deve ser o seu propósito de vida. No verso 3, o pregador faz uma pergunta retórica, que exige uma simples reflexão, que é: qual é o real lucro do seu trabalho? Qual é o real proveito do seu trabalho? O verso 3 diz assim, vou ler de novo, pedir para o Caio colocar para nós aí. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Qual que é o proveito de tanto trabalhar? Para que morrer de trabalhar? Essa é a pergunta, trazendo para o nosso cotidiano. Para que morrer de tanto trabalhar? Você vai ganhar o que com isso? Para que se matar de trabalhar? Qual que é o lucro que você vai ter? Outro dia eu estava vendo um cidadão dizendo que ele dormia 3 horas por noite porque ele queria passar 21 horas do dia dele empenhado em ser produtivo. Ele queria ganhar dinheiro 21 horas do dia, e aí só 3 horas ele separava para dormir, porque ele virava e falava assim: eu não preciso gastar 1/3 da minha vida no colchão, então eu acho ruim quem durma 8 horas. Eu durmo só 3 porque eu acho que é o suficiente, porque eu preciso gastar 21 horas da minha vida trabalhando, investindo, fazendo as coisas. Entenda o que eu quero dizer. Não tem problema trabalhar pesado, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a trabalhar com dedicação. A Bíblia nos ensina a ser o melhor funcionário possível. A Bíblia nos ensina a ser aquele a quem as pessoas olham e falam: eu queria trabalhar como essa pessoa. A questão é que muitas vezes nós criamos do trabalho não um meio para glorificar a Deus, mas nós criamos do trabalho um Deus em si mesmo. E vivemos para o trabalho e para o trabalho, e a nossa vida se resume em trabalho. E tem muita gente que se orgulha de viver uma vida de só trabalho. E é trabalho, 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 e tudo é para o trabalho, para ela ter dinheiro, gastar dinheiro, ter mais trabalho, ganhar dinheiro. E esse ciclo sem fim não traz lucro algum para o homem. Porque no final de tudo, todo o sustento, todo o trabalho que você teve, todo o dinheiro que você conquistou, não servirá de nada diante de Deus. Não servirá de nada diante do Senhor. Não terá utilidade nenhuma diante do Criador. De modo que nós precisamos entender então que o trabalho é sim importante, mas ele é um meio no qual Deus nos deu para sustentar nossas famílias, para ajudar os necessitados, para cuidar dos que precisam, para investir no reino de Deus, mas que ele não é um fim em si mesmo. Que se a sua vida tivesse resumida em trabalho, você está errado e vivendo uma vida errada, um propósito errado de vida, porque não vai te levar para lugar nenhum. Isso traz uma lição, que é: por mais que você trabalhe, e como eu falei, a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que ser o melhor funcionário da firma, o melhor patrão possível. As pessoas precisam olhar para nós como modelos de pessoas que trabalham bem, que trabalham com empenho. Mas o trabalho não pode ser um fim em si mesmo. O trabalho é um meio para a glória de Deus. Deus te colocou e Deus te chamou e Deus te vocacionou para você trabalhar onde você trabalha, para que você use isso para a glória dele. E não para que você faça disso a sua vida. Você não trabalha por trabalhar, você trabalha para glorificar a Deus. E usar os frutos do seu trabalho para glorificar a Deus.
Mas se o trabalho não serve como propósito de vida, Salomão vai ensinar que o legado também não serve como propósito de vida. Porque assim como o trabalho, ele também não vale a pena. Então, falando aí sobre nada no mundo valer a pena, Salomão falou que nem o trabalho vale a pena, e no versículo 4 ele vai dizer que nem o seu legado vale a pena. A segunda coisa que Salomão vai destruir é que a gente às vezes vive para deixar um legado e ser lembrado nas futuras gerações, e faz de um tudo para que no futuro lembrem de nós como homens assim, assado, dignos, trabalhadores. Te contar o que vai acontecer quando você morrer. Ninguém vai se lembrar de você. Levanta a mão aqui quem lembra do tataravô. Obrigado. É da sua família, você não lembra. Ninguém se lembrará de você. Nós muitas vezes vivemos uma vida querendo ser lembrado pelos outros. E Salomão está dizendo, geração vai, geração vem, a terra continua igual. Você vai morrer e o mundo vai continuar rodando. Você vai morrer e o mundo vai continuar existindo como ele existe até os nossos dias. Ninguém que morreu antes de você nascer, o mundo parou por conta disso. Pelo contrário, o mundo continuou e continuará até o fim, até a volta de Cristo. Às vezes eu vejo ativistas querendo mudar o mundo, querendo fazer mudanças no mundo, querendo fazer com que a humanidade mude, querendo tudo. Não vai conseguir nada. Porque o mundo vai continuar igual. Essa geração vai passar, a próxima vai vir, a próxima vai passar, a outra vai vir, vai passar, e o mundo vai continuar igual. Porque o mundo é caído e habitado por pecadores. Por isso que a nossa visão não pode estar nesse mundo e no futuro desse mundo, mas o nosso propósito e a nossa perspectiva tem que estar no mundo vindouro, no novo céu e nova terra, onde habitaremos não como breves sopros, mas habitaremos por toda a eternidade junto do nosso Senhor. É lá que nós devemos olhar, é lá que nós seremos lembrados, é lá que nós habitaremos, e não nesse mundo caído e fadado à destruição. Então faça o seu melhor. Não é porque ninguém vai lembrar de você que você também vai viver de qualquer jeito. Faça o seu melhor. Viva o melhor que você tem para viver diante de Deus. Cuide das pessoas, zele pelo planeta que você vive, mas faça isso pela glória de Deus e para a glória de Deus. Faça isso como servo obediente, que busca obedecer ao Senhor. Lá vai o Heitor correndo. Faça como um servo, que busca não a própria glória e não ser lembrado, mas faça como um servo que quer glorificar o nome de Deus e que as pessoas conheçam aquele que é digno de ser adorado. Nada no mundo vale a pena, essa é a segunda lição. Nem o seu trabalho, nem o futuro, nem o seu legado. A segunda lição, então, que nós vimos é que o sentido da vida não está nesse mundo, porque nada nesse mundo vale a pena. E o que vale a pena está no mundo vindouro, no novo céu e nova terra que nos aguarda. A terceira lição desse texto é que o sentido da vida não está nesse mundo, porque
absolutamente nada mudará. Nada mudará. Do verso 5 ao verso 7, o salmista pega a ideia que ele começou no verso passado e amplia a ideia. E ele diz assim, que o pregador começa dizendo que o esforço, todo o esforço que você faz nesse mundo, não vai trazer resultado nenhum. Todo esforço, você se matar de fazer as coisas, não vai mudar em nada o planeta Terra. Um comentarista, um estudioso bíblico, ele diz assim, a sensação de não estar realizando nada é reforçada aqui nesses 3 versos. E ele usa elementos da vida. Agora juntou a dupla. Lá vem o Lucas. O pai desse menorzinho aí eu vou disciplinar. Viu? Esse tal de Lucas aí é muito bagunceiro. Mas ele usa elementos da vida, ele usa elementos do cotidiano para mostrar como absolutamente nada mudou da época de Salomão até os nossos dias, e nada mudou da criação até os nossos dias, e nada mudará da criação até a volta de Jesus. E ele começa dizendo no verso 5, o sol vai ficar igual. O sol continuará do jeitinho que ele está. O texto diz que o sol se levanta, o sol se põe. No outro dia, o sol se levanta e o sol se põe. E sabe-se lá quanto tempo a terra tem. Em todos esses dias, o sol se levantou e o sol se pôs. E até Jesus voltar, o sol vai continuar se levantando e o sol vai continuar se pondo, sem mudar nada. Isso mostra a providência de Deus e como Deus é um Deus providente que não deixa o homem, nem por sua bondade, nem por sua maldade, mudar as leis da natureza. E que o mundo continuar igual é estabilidade para a humanidade de modo geral. Porque nós temos convicção de uma coisa, que amanhã, antes das 6 horas da manhã, ou talvez um pouquinho mais das 6, o sol vai estar lá. Além disso, ele diz que os ventos continuarão iguais. No versículo 6, ele argumenta que o vento faz o seu ciclo, dia após dia, seguindo a sua própria rota, seguindo a ordem de Deus. É interessante como esse texto está construído, porque aqui no português está meio difícil de entender. Mas em hebraico é fácil. Ele diz assim, o vento vai para o sul, aí depois o vento vai para o norte. Aí depois o vento vai para o sul, depois o vento volta para o norte, e depois ele volta para o sul e volta para o norte. Ele fica fazendo isso a vida inteira. E esse é a vida. Se você pegar os ventos, eles vão continuar a mesma coisa. Mostrando quão fútil é olhar para o mundo e esperar do mundo mudança. Olhar para o mundo e esperar do mundo algo novo. Olhar para o mundo e esperar do mundo algo diferente do que você já viveu até agora. O mundo caído que você já viveu até agora não mudará. Não vai mudar. Esquece. Ele não vai mudar. Ele não vai melhorar. Pelo contrário. A tendência é piorar por conta do pecado que há no mundo. E por fim ele diz que os rios e os mares se manterão iguais. Versículo 7. Dizendo que o rio corre, o rio corre, o rio corre. Ele deságua no mar e o mar não se enche. Se você parar para pensar, pensa quantos trilhões de litros d'água já caiu no mar de rios, desde Salomão até hoje. Vou beber uma água enquanto você pensa nessa conta aí. E o mar não transbordou ainda. E contar que vai continuar caindo água lá.
e não vai transbordar do mesmo jeito. A ideia de Salomão aqui, como estudioso bíblico aponta, não é para falar de algo cíclico, mas é para dizer que, de fato, as coisas do mundo, e procurar no mundo as coisas, uma esperança, um fio de esperança no mundo, é vão. Procurar qualquer tipo de fio no mundo para se agarrar como algo, olha, o mundo vai mudar, é vaidade e futilidade da nossa parte, porque o mundo não vai mudar. O mundo continuará o mesmo até a volta de Cristo. Então não viva pelo mundo, não queira que o mundo te recompense. Não busque no mundo uma esperança que não existe. Não busque no mundo uma esperança que nunca existirá. Porque ele não vai mudar. Ele não vai melhorar. Do jeito que as coisas são, elas continuarão. E até a volta de Cristo, elas se manterão iguais. Nós vimos então que o sentido da vida não está nesse mundo porque ele não muda. E tentar mudá-lo é fútil, porque todas as coisas continuarão exercendo as suas funções, exatamente como eles exercem hoje. A última lição que esse texto nos traz se encontra do verso 8 ao verso 11. Ele diz que o sentido da vida não está nesse mundo porque não há esperança nesse mundo. Se ele diz que o sentido da vida não está nesse mundo porque nada vai mudar, agora ele termina dizendo que o sentido da vida não está nesse mundo porque não há esperança nesse mundo. 1 João 2,17, o apóstolo diz algo parecido. Vou pedir para o Caio colocar. 1 João 2,17. Ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tanto o apóstolo como o rei estão deixando claro que esperar do mundo e depositar no mundo a sua esperança é fútil, vão e levará à condenação, e não trará resultado algum para a sua vida. E ele lista por que não há esperança no mundo, e no versículo 8 ele diz que nada no mundo traz plena satisfação. No versículo 8 ele diz que todas as coisas são canseiras, ou repetitivas, também pode ser a palavra usada aqui. Tudo se repete. E tudo se repete de tal modo que você não consegue nem expressar coisas novas, que alguém vai olhar e falar assim: olha, alguma coisa nova. Não existe. Alguém já falou, alguém já pensou, alguma coisa já aconteceu igual. Ele diz que nós somos insaciáveis com as questões do mundo, tanto que você já viveu a sua vida olhando para as coisas e você não cansa de olhar, de conhecer coisas novas, de ver coisas novas, de aprender coisas novas, e nem seus ouvidos cansam de ouvir coisas novas. E você pode passar uma vida inteira olhando para as coisas e ouvindo coisas, e você nunca vai se satisfazer. Eu conheço pessoas que dedicaram a vida a viajar, a conhecer novas culturas, a conhecer novas comunidades, a ouvir novas histórias, como se isso fosse trazer satisfação para ela. O problema é que eles conheceram muitas culturas, muitos povos, muitas realidades, muitas histórias, e não satisfez. E não vai satisfazer. Porque isso não tem capacidade de trazer satisfação e plena alegria às nossas vidas. Porque nós somos insaciáveis quanto a isso. O nosso pecado nos tornou insaciáveis quanto a
nos satisfazermos pelos nossos próprios esforços. Você pode passar a vida estudando, você nunca vai estar satisfeito com o quanto que você estudou. Você pode passar a vida conhecendo, você nunca vai estar satisfeito com o quanto você já conhece. Você pode passar a vida viajando, você nunca vai estar satisfeito, você vai sempre querer voltar ou ir em novos lugares. Nós não podemos encontrar satisfação nas coisas do mundo. Por isso que nós precisamos aprender a não buscar contentamento nesse mundo. Primeiro, porque ele não traz fruto diante de Deus. Tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu do mundo, não adianta nada. E segundo, porque isso não traz satisfação real e plena para a sua vida. Busque se alegrar e se contentar naquilo que traz plena satisfação. Busque ter contentamento em alegria naquilo que pode de fato dar alegria, que é o Senhor, que é o Deus de nossas vidas. Porque conhecê-lo é infinito e sacia a nossa vontade de conhecer. Ouvi-lo é infinito, ele é um ser infinito que fala infinitamente e sacia a nossa vontade de ouvir. Ele e só Ele, um ser infinito, todo-poderoso, tem capacidade de nos trazer perfeita plenitude, ou plenitude de satisfação às nossas vidas, e pleno contentamento às nossas vidas. Além disso, ele vai dizer que não há esperança nesse mundo porque as coisas não mudam e são cíclicas. E a ideia não é de um ciclo, como culturas orientais, por exemplo, defendem que o mundo é o mundo que se renova, e as coisas acontecem iguais. A ideia de Salomão é um mundo em espiral, em que as coisas acontecem iguais, elas se repetem, mas apontam para um final. O mundo é uma espiral, de modo que não há nada novo debaixo do sol. No versículo 9 ele vai deixar isso claro: não há nada novo debaixo do sol. Tudo que você conhece, tudo que você já viu, já foi visto antes. Ah, mas antigamente não tinha as questões que nós vivemos hoje. Tinha com outro nome. Ah, porque hoje a gente passa por problemas. Não, é o mesmo problema com outro nome. Desde a queda de Adão, o mundo é igual. Ele só muda a roupagem que ele vai usando, mas o problema continua sendo o mesmo. Os problemas continuam sendo o mesmo. O mundo não é capaz de se transformar. O mundo não é capaz de trazer uma melhoria. O mundo não é capaz de, nessas repetições, quebrar o padrão de pecado, porque o mundo jaz no maligno e ele é pecaminoso, porque os seus habitantes são pecadores. O homem é pecador. Então, se os homens antes hoje são corruptos, antigamente também eram. Se os homens hoje só se preocupam com si mesmo, antigamente também. Se hoje parece que há falta de educação, antigamente também. Se as pessoas não respeitam mais os líderes, antigamente também. Nada mudou. O nome mudou, mas o problema é o mesmo. E significa que se você espera do mundo um mundo melhor, a notícia que eu tenho para te dar é melhor você não esperar. Porque ele não vai melhorar. Ele nunca melhorou. Ele não vai melhorar. O mundo tem problemas desde sempre. E ele continuará tendo problemas até a volta de Jesus.
A gente às vezes quer olhar para o futuro e pensar em como o mundo é bonito, ou como o mundo vai ser melhor, mas ele não vai ser melhor. O mundo não vai melhorar. E a terceira lição de por que não podemos depositar a nossa confiança no mundo e a nossa esperança no mundo é porque ninguém muda o futuro. Ninguém muda o futuro. Do verso 10 ao verso 11, ele diz o seguinte: o futuro não mudará. Com outras palavras, é isso que ele está dizendo. Se hoje nós lutamos com questões e nós propomos soluções no futuro, ninguém lembrará disso. Assim como nós olhamos para o passado e vemos o problema do passado e não mudamos nada por conta disso, quem vir depois de nós olhará para os mesmos problemas e também não mudará por conta disso. Se nós tivéssemos aprendido com o passado, nós não cometeríamos os mesmos erros hoje. Só que, como Salomão diz, ninguém aprende com o passado. E se ninguém aprende com o passado, não tem como o futuro ser diferente. O problema que nós enfrentamos hoje, no futuro, se enfrentará também. E os erros que foram cometidos hoje serão cometidos também no futuro. O mundo não é capaz de trazer esperança, porque o mundo não vai mudar. É utópico, é impossível pensar que o mundo vai melhorar. É por isso que a nossa esperança não pode estar nesse mundo. A nossa esperança tem que estar no mundo perfeito, glorioso, no reino de Cristo, onde nós habitaremos com Ele no novo céu e nova terra por toda a eternidade, porque lá sim não haverá mais pecado, lá e somente lá não haverá mais problemas. Isso traz uma lição, que se você vive a sua vida pensando no que pensarão quando você morrer, ou como será o futuro, ou esperando um futuro melhor, esperando algo mais perfeito, esquece, não vai acontecer. Espere no novo céu e nova terra, porque nesse mundo caído não há esperança. Nós vimos então que o sentido da vida não está nesse mundo. E se o sentido da sua vida em algum momento esteve nesse mundo, ou se ainda está nesse mundo, muda agora, porque senão você só vai perder tempo da sua vida. E você vai viver a sua vida e os seus dias de vida nessa única vida que você tem, e olhar para quando tiver terminado, olhar e falar assim: minha vida foi ruim, foi vã, foi fútil, porque eu vivi errado. Que a gente saiba viver, que a gente aprenda como viver corretamente, e que a gente viva uma vida de propósito, e com um propósito verdadeiro, que é glorificar a Deus e viver na obediência a Ele e para a glória dEle. Porque qualquer outro propósito que não seja viver para o Senhor é um propósito vaidoso, vão, fútil, e se torna vaidade. Porque tudo que está longe de Deus, tudo longe de Deus é vaidade. Só em Deus nós conseguimos ter plena satisfação. Só em Deus nós conseguimos ter verdadeira esperança. Só em Jesus Cristo nós conseguimos ter pleno contentamento, plena esperança. Só em Jesus Cristo nós temos segurança. Só em Jesus Cristo nós temos perspectiva de melhoria. Só em Cristo nós temos verdadeiro propósito para as nossas vidas.